se sentar, por favor. E é só a graça do Senhor que nos basta, amém? Amém. A gente cantou por último aqui agora. Não tem mais nada que a gente precisa, né? É a graça do Senhor que é o suficiente para as nossas vidas, amém? E não foi diferente comigo, pastor. Foi muito difícil eu estar aqui, muito difícil. Na segunda-feira eu tive um dia bem difícil, logo de manhã cedo. Do nada, assim, eu fui dar uma marcha ré na van lá do trabalho e, bum, no carro. E um carro até mais ou menos novo, assim, foi justamente no meio da campanha, né? Na segunda-feira eu completava o 6º dia e quando eu lembrei que era o 6º dia, eu falei, Deus confirmando a palavra que eu ia trazer aqui, que eu vou falar justamente disso. E eu bati naquele carro e naquele momento eu me assustei, estava bem escuro, estava um dia bem frio, estava bem neblinado assim. E eu não vi aquela van, eu fui dar uma marcha ré, uma simples marcha ré, e bum! E aí o rapaz veio e criou toda a sorte de problema que você pode imaginar. Vamos chamar a polícia. Eu falei assim, olha, qual que é o problema? Eu bati no seu carro e a gente tem que consertar, não é isso? Mas eu quero o repórter da polícia. Eu falei, poxa, você me conhece, eu estou aqui todo dia, por que você vai chamar a polícia? Vamos acertar aqui. E ele não queria de nenhum jeito. E então a gente foi para o office da companhia lá e a gente chegou a falar com o chefão lá, né, o diretor-geral, e ele virou e falou assim, olha, o Mike está se comprometendo, Rich, de pagar, não está? Tá. Dá ele a chance. Para que você vai resolver isso com a polícia? Nós vamos resolver isso aqui. Você vai dar ele a chance dele resolver. Você vai fazer o estimate do estrago do carro e ele vai pagar. Bom, no dia seguinte, e a gente ficou tudo acertado, no dia seguinte eu cheguei para ele, Rich, você já foi no mecânico? Ele falou, não, eu estava vendo o carro, nem estragou tanto assim. Tal. Então, a gente deixa isso para lá e deixa isso para lá. A gente fica assim, eu falei com ele, olha, Rich, eu não quero que nada disso venha estragar nosso relacionamento aqui no trabalho. Se precisar, se tiver algum estrago, eu vou pagar. Ele falou, depois a gente conversa sobre isso, não se preocupe. Então, foi um dia bem difícil. Quando eu cheguei em casa à noite, que eu fui tomar banho para vir para a igreja, que eu acendi a luz começou a pegar fogo. Do nada começou a pegar fogo. Eu falei, misericórdia, Jesus, tem misericórdia. Eu até comentei com o pastor Ebenezer, começou a pegar fogo. Assim, tomando banho, e começou a pegar fogo. Mas glória a Deus que nós estamos aqui, porque não há vitória sem luta, não é verdade? E estamos aqui no 9º dia. Hoje é o 9º dia depois da metade. Então eu quero falar muito, focar muito na metade, no meio. O meio é um local complicado. O meio é um local complicado. Então eu coloquei o título dessa meditação que Deus colocou no meu coração de princípio, meio e fim. E eu quero estar abrindo a Bíblia primeiro em Salmo 37, versículo 5, que é o texto-chave do dia, né? Deus colocou 3 coisas no meu coração. Eu creio que se você ouvir a voz, ouvir o que o pastor disse de fazer o devocional em casa, Deus vai falar 4, 5, 6 vezes com você. Comigo ele colocou 3 coisas para falar essa noite com vocês. Então no Salmo 37, 5, é isso? 4. Não, é o 5, não? São 4, 37. Isso, 4 e 5. Então vamos lá. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Amém? Glória a Deus, amém? Mas primeiro a gente tem que fazer o quê? Deleitar no Senhor. Quem imagina o que é deleitar no Senhor? É descansar, não é? É se alegrar no Senhor, né? Imagina que quando a gente ama alguém, como eu amo a minha esposa, eu quero estar ao lado dela todo o tempo, né? Às vezes eu estou no trabalho pensando nela, às vezes eu estou em qualquer outra parte pensando na minha esposa. Então é muito bom estar com a minha esposa. Então esse tem que ser o desejo do nosso coração também, de ter aquele momento de estar na presença do Senhor. Quando a gente entra aqui, como foi falado ontem, isso aqui, sem a gente aqui, sem ninguém aqui, é um templo, é um building, né? É um prédio. Nós somos a igreja. Então quando a gente entra aqui, nós temos que nos deleitar na presença do Senhor. Mas é só aqui dentro que a gente tem que fazer isso? Não. E no trabalho? E quando eu bato o carro lá no rapaz, meu Deus, aquele foi um dia difícil para mim. Mas eu me deletei no Senhor, eu falei, hoje é o 6º dia, então Deus tem um plano nisso tudo aí, amém? E eu queria estar abrindo a Bíblia com os irmãos em 2 Timóteo 4, versículo 7, amém? Esse também vai ser algo que Deus colocou no meu coração, esse versículo.
2 Timóteo 4, versículo 7. Nós vamos estar lendo um pouquinho a Bíblia aqui. Eu vou começar a ler então. Fiz o melhor que pude na corrida. Essa é uma versão atualizada, né? Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim e conservei o quê? A fé. Em outras versões a gente tem: combati o bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé. A fé é muito importante. Ele fez tudo isso, mas no final ele guardou a fé. Aqui ele já estava bem mais de idade já, né? Ele já fala que ele combateu, ele já chegou a um certo ponto que ele olhou para trás e falou assim: olha, combati o bom combate, percorri a carreira e guardei a fé. Se a gente fosse pensar num sonhador da Bíblia, quem que a gente poderia falar? Um grande sonhador na Bíblia, um rapaz que sonhou bastante na Bíblia. José foi um dos grandes sonhadores da Bíblia, amém? E os sonhos dele foram sonhos reais, dados por Deus, né? E se concretizaram, né? Todos eles. Mas foi fácil para José? Os sonhos dele só trouxeram um problema para ele. Não teve no princípio só trouxe problema. Não teve um sonho que trouxe para ele coisa boa. E meus irmãos, não vou enganar não. Todos os sonhos que nós temos no princípio não são fáceis. O primeiro passo é o mais difícil. O primeiro passo é o mais difícil de todos. Mas o meio também é complicado. Eu quero falar disso. Os sonhos que Deus deu a José trouxe a ele grandes dificuldades. Vamos lá, inveja dos irmãos. Primeira coisa, os irmãos tiveram grande inveja dele. Ele era o preferido do pai, não tem como negar isso. Ele era o preferido do pai, amém? Agora, os irmãos tiveram inveja, venderam ele como escravo para os ismaelitas. Meus irmãos, os próprios irmãos venderam José, amém? Então, ele foi tentado, foi provado pela esposa de Potifar, né? E ele resistiu, amém? Mas mesmo assim, injustamente, ele foi para onde? Para a prisão, né? E olha que não é fácil. Se você vai para a prisão por uma coisa que você cometeu, vamos lá, você tem que pagar o que você fez de errado. Mas por uma coisa que você não cometeu e permanecer firme no Senhor, como José permaneceu, não é fácil, né? Então José era realmente uma pessoa que tinha sonhos de Deus para a vida dele. E ele sabia disso. Mas será que em algum momento ele não falou assim: poxa Deus, eu precisava passar por tudo isso, né? Será que ele não questionou a Deus? A gente vai pensar aqui, a Bíblia não relata exatamente, né, assim, mas vamos conjecturar aqui. Será que realmente ele teve totalmente assim um coração firme? Ele não teve um momento que ele, eu já não aguento mais? Eu acredito que sim, né? Porque nós somos falhos. Mas ele tinha mais do que isso. Ele tinha dentro dele o quê? Os sonhos que Deus havia colocado no coração dele. Foi através dos sonhos de José, os sonhos que Deus colocou no coração de José, que ele alcançou o posto abaixo de Faraó, o mais alto. Vamos pensar nos Estados Unidos da América, a nação mais poderosa desse planeta. Abaixo do Obama estaria José lá. E acima, assim, o Obama estaria praticamente fazendo nada, porque, na verdade, quem governou tudo foi quem? Foi José. E olha que 400 anos depois disso tudo acontecer, que a nação hebreia, que os hebreus foram considerados como nação, através de um hebreu. 400 anos depois. Talvez a gente não vai ver muita coisa do que a gente sonha, mas olha, o legado que a gente está deixando aqui, algumas pessoas vão viver lá na frente, os nossos filhos, os nossos netos, isso se Jesus não voltar antes, né? Porque eu creio que Jesus está já bem à porta, amém? Eu quero falar com você que nós começamos, há 2 semanas atrás, o ano de 2014, amém? O Silas falou uma coisa interessante aqui na noite da virada. Ele falou: 2014 é igual ao ano de 2013. Quem tem que mudar é quem? Somos nós, né? Quem entrou aqui com 2014 cheio de projeto? Ninguém? Ninguém com projeto? Ok, se você não tem projeto ainda, você vai ter. Você vai ter projeto para esse ano, porque Deus quer que você tenha projetos, amém? Agora, na escola, quem se lembra na escola, no começo do ano, quando a gente pegava o primeiro bimestre, o que a gente falava? Esse ano eu vou passar no 3º bimestre, esse ano eu não vou ficar de recuperação, esse ano não. 3º bimestre eu estou livre esse ano, é verdade ou não é?
Eu não quero ficar no quarto bimestre